Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu mestrado em turismo. Bom, eu tô fazendo mestrado em turismo e o nome é Turismo e Desenvolvimento de Destinos e Produtos, tá? E eu faço na Universidade de Évora, na cidade de Évora, que fica mais ou menos 1h30 de Lisboa, tá? É uma cidadezinha bem pequena, mas uma cidade linda, histórica, e ela é super gracinha, super linda. Ela me lembra muito Paraty, no Rio, e me lembra também um pouco de Minas, assim. Eu nunca fui em Ouro Preto, mas pelas fotos que eu vejo, lembra bastante, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre o mestrado, tá? Então vou falar como que eu fiz a minha inscrição, como que eu passei e... Então vamos lá, vou falar sobre o meu mestrado. Vou falar como que eu fiz a inscrição, como que eu passei, como que foi o processo, assim, desde decidir vir, né, até tá aqui, né? Então foi o seguinte, eu entrei no site de algumas universidades, tá? Elas abrem as inscrições em datas diferentes, dias diferentes, mas eu acredito que seja mais ou menos a mesma época, tá? Gente, eu não sou muito boa, assim, agora com data, eu não vou conseguir dar datas precisas pra vocês. Mas assim, eu tava desde o início do ano ainda pesquisando naquela dúvida que eu ia fazer, se eu ia continuar em Dublin ou se eu ia vir pra Portugal. Portugal sempre foi uma outra opção minha, né? Então, eu acredito que em junho, final de junho, julho, eu entrei, né, no site de duas universidades, que foi a Universidade de Évora e a Universidade de Aveiro. Eu entrei em mais, mas só que essas duas que tinham os cursos assim que me interessaram, tá? E estavam abertas as inscrições pro mestrado, só que já estavam na segunda seriação, tá? Então eles aqui têm 3 seriações, como se fosse 3 oportunidades de você se inscrever, tá? Então tem a primeira, que por exemplo, são 20 vagas no mestrado, tá? Então eles abrem a primeira colocação. Então você entra lá, você se inscreve no mestrado. Na Universidade de Aveiro me pediram 20 euros de inscrição, essa que eu não precisei pagar pra me inscrever, tá? Então eu fui lá, eu me inscrevi, eu precisei preencher uma fichinha, por exemplo, qual era a minha graduação, quando eu terminei, em qual universidade, minhas experiências profissionais, as minhas experiências na universidade, se eu fiz algum projeto científico, se eu escrevi alguma coisa, alguma tese, parará. Então tinha esses pequenos detalhes, se eu falava alguma outra língua, quais línguas eu falava. Então era como se fosse uma entrevistinha mesmo, essa era a inscrição, tá? Então tem a primeira seriação, né? No meu caso eu fiz a segunda, mas teve a primeira. E vamos supor, eles escolheram as 20 pessoas, mas apenas 15 pessoas se inscreveram, 5 pessoas desistiram. Então eles abrem a segunda oportunidade, a segunda seriação, né? Sei lá, 1 ou 2 meses depois. Essa possivelmente a primeira aconteceu no início do ano. E quando eu entrei no site dessas universidades, que foi mais ou menos no meio do ano, estava já na segunda seriação, tá? Então eu me inscrevi nessas 2 universidades e falei, vou me inscrever por inscrever, até lá eu decido o que eu vou fazer da minha vida. Então eu me inscrevi, na Universidade de Aveiro, como eu falei, eu precisei pagar, essa não precisei pagar, e tava lá escrito que ia sair o resultado no início de setembro. Então no início de setembro eu fui pro Brasil passar férias, como vocês sabem, e eu descobri na primeira semana que eu cheguei lá, recebi um e-mail das 2 universidades que eu tinha sido aprovada. Que foi assim um grande choque pra mim, né? Eu falei, meu Deus, e agora o que farei? Então, foi bom, né, estar no Brasil, que foi... eu consegui, né, juntar os documentos, correr atrás de tudo. E aí eu tinha dado o limite, né, de fazer a inscrição. E eu, olhando, né, quais luzes eu ia escolher, eu escolhi a Universidade de Évora. Por que eu escolhi a Universidade de Évora? Gente, eu vou ser muito sincera pra vocês, tá? Eu escolhi pelo valor, tá? Eu vi que as 2 universidades eram muito boas, eram 2 universidades reconhecidas, mas a Universidade de Évora não fazia diferença do valor entre um estudante internacional e um estudante nacional. Então, os 2 estudantes pagavam o mesmo preço. Na Universidade de Aveiro, não. Um estudante nacional pagava um preço e o estudante internacional pagava outro. Das que eu pesquisei, pode ser que existam mais. Não sei dizer, então eu tô falando pela minha experiência. A Universidade de Évora foi a única que eu encontrei que tem esse tipo de pagamento único para internacional e nacional. Então, foi unicamente por isso que eu escolhi a Universidade de Évora, foi realmente pelo valor, que pra mim ia fazer uma grande diferença, que foi, assim, muito barato, tá? Então, eu decidi, então eu fiz a inscrição só na Universidade de Évora, a inscrição foi super tranquila, coisas normais, dados normais, a única coisa que foi, eu fiquei devendo documentação, a prova, né, do meu diploma, do meu histórico escolar, que eu teria até dezembro, até 31 de dezembro, pra poder vir aqui e mostrar, tá? Então, o que eu fiz? Enquanto eu tava no Brasil, eu precisei reconhecer a firma do diploma
e apostilar, tá? Essa é uma coisa nova, fazer apostila pelo Tratado de Haia, tá? É uma coisa nova que facilitou muito a nossa vida, tá? Então, ao invés de você precisar ir lá nos assuntos exteriores, ir lá na embaixada do país, você vai apenas no cartório e você faz a apostilagem pelo Tratado de Haia, que é o que reconhece, tá, o seu documento oficial em um país de fora, tá? Então, foi bem mais rápido, foi super fácil, eu fiz isso assim muito rápido no Brasil. Só paguei e no dia seguinte eu fui lá e já busquei, tá? Então, assim que eu cheguei aqui, eu já fui lá na secretaria da universidade, mostrei o meu diploma e meu histórico e já tava tudo certo, tá? Então, foi apenas isso, gente. Eu não sei se ficou muito claro, assim, o que eu expliquei agora, espero que sim, mas assim, não foi nada diferente, assim, não foi nada bicho de sete cabeças. O mestrado aqui, fora, pelo menos em Portugal, é bem diferente do Brasil. No Brasil você tem que apresentar um mini projeto, às vezes tem que fazer prova. Pelo menos a minha área aqui, nessa universidade que eu fiz, eu não precisei fazer nada. Eu só entrei lá, fiz a inscrição, preenchi todos os dados que precisava feito, a inscrição estava pronta. Depois saiu o resultado, eu fui aprovada, fiz a inscrição, teve um limite para poder pagar, tá? As propinas, né, eles chamam de propinas, eu poderia ter pago em parcelas, acho que 6 parcelas, ou então à vista. Eu preferi pagar à vista porque ganhava 10% de desconto e o preço não era tão caro, então eu preferi. Então eu paguei as propinas, eu paguei também uma taxa de matrícula de seguro, que foi uns 120, 24 euros de propina. E foi basicamente isso, gente. Não tem muito mais o que falar. Eu fui lá, apresentei o certificado, tudo que tinha que fazer, eu já estava lá inscrita no curso, e ontem eu já fui lá e já comecei a minha faculdade, tá? Eu não tenho agora como falar muito mais do curso, porque só fui um dia de aula, mas assim, mais pra frente eu vou fazer um vídeo explicando de como que é o curso, os professores, como que é a metodologia, como que funciona o mestrado aqui em Portugal, tá? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Aí, se tiver alguma dúvida que eu ainda não respondi nesse vídeo, escreva aqui embaixo nos comentários que eu farei o possível pra poder responder, né, conforme, né, eu sei, né, eu também tô aprendendo muita coisa, eu acabei de chegar, né, então tem muita coisa que eu tô me adaptando, eu tô aprendendo. Eu vou fazer um vídeo depois em relação à documentação de visto, em relação à documentação daqui, que eu ainda também não tenho como falar, porque ainda tô fazendo, ainda tô correndo atrás, ainda tô procurando. Então, assim que eu tiver tudo feitinho, né, conforme for fazendo de etapa por etapa, eu venho aqui, faço um vídeo, quero pra vocês pra poder explicar como que eu fiz, aonde que eu fui, que documento eu precisei, né? Porque eu acho que é importante, né? A gente que tá aí, de repente, querendo, né, correr atrás desse sonho, quando a gente tem pelo menos uma pessoa que já passou por aquilo, fica mais fácil, fica mais palpável pra você saber, né, o que tem que ser feito, o que precisa. Eu acho que dá um pouquinho mais de segurança. Então eu quero ajudar vocês também, assim como eu também fui ajudada por algumas pessoas em grupos, assim como também já vi alguns vídeos. Tem algumas coisas que eu não achei, tá, em canais do YouTube, então por isso também quero trazer essa informação pra vocês, assim que eu souber. E eu já tô falando demais, tem que acabar esse vídeo, então vai ficar gigantesco. Espero que vocês tenham gostado, aquele joinha, vocês já sabem, né? Se inscrevam no canal se não é inscrito e um grande beijo no coração de vocês, até a próxima. Tchau!